A Polícia Federal marcou para amanhã o depoimento de mais 9 militares do Gabinete de Segurança Institucional, que aparecem nas imagens do dia 8 de janeiro, divulgadas com exclusividade pela CNN. E quem vem conversar com a gente é quem trouxe esse material a público pela primeira vez, o repórter Leandro Magalhães, direto de Brasília. Leandro, conta pra gente o que vai ser, pleno domingo, depoimento de mais militares envolvidos e que estão registrados, têm as suas imagens registradas nesse material. Boa noite mais uma vez, Leandro. Oi, Yuri, muito boa noite para você, boa noite a todos. Yuri, a Polícia Federal vai ouvir neste domingo, amanhã, mais 9 militares do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que aparecem nas imagens divulgadas com exclusividade aqui na CNN da invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O responsável pela segurança no dia 8 no Palácio, o Major José Eduardo Pereira, que aparece nas imagens várias vezes e chega a cumprimentar alguns invasores, deve ser ouvido amanhã também aqui. Ontem, na sexta-feira, os investigadores que apuram o caso ouviram o ex-ministro do GSI, general Marcos Edson Gonçalves Dias. Durante o depoimento, o general disse que não teve responsabilidade sobre os crimes que ocorreram durante os ataques aos três poderes. Ele também afirmou que não foi omisso e que agiu para impedir os atos. O depoimento durou cerca de 4 horas e meia. O ex-ministro saiu sem falar com a imprensa. E há pouco, o novo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, afirmou nas redes sociais que entregou ao Supremo Tribunal Federal a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no Gabinete de Segurança Institucional. Eu volto ao estúdio. Yuri. Obrigado, Leandro Magalhães, direto de Brasília. Deixa eu chamar aqui para conversar com a gente nosso convidado da noite, o cientista político Rafael Cortes, já está aqui ao meu lado, do lado do Touch. Rafael, boa noite. Sempre um prazer falar contigo e muito obrigado por estar com a gente aqui no CNN Prime Time. Para a gente começar, Cortes, só mostrar antes a postagem feita pelo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, ao dizer que cumpriu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de tornar públicas, de entregar as imagens. A gente já confere aqui na tela a postagem do ministro interino Ricardo Capelli, em que ele diz: já entregamos ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma sindicância aberta no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Esta sindicância, havia uma sindicância aberta ainda no fim de janeiro, quando o ministro ainda era Gonçalves Dias. Rafael, mais uma vez, boa noite. Queria, para já começar a conversar contigo sobre esse assunto, essa expectativa para o depoimento de amanhã dos subordinados do GSI, do ex-ministro Gonçalves Dias, que também tiveram suas imagens captadas pelo sistema de segurança do Palácio do Planalto. Que tipo de expectativa a gente pode ter em função desses depoimentos, levando em conta que muitos desses militares estavam no GSI estavam no GSI, na verdade, desde o governo Jair Bolsonaro, e não era uma pasta qualquer, uma pasta comandada pelo general Augusto Heleno, uma das pessoas mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro no governo passado. Rafael. Boa noite, Yuri. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o Prime Time. Yuri, esse é um tema difícil, né? Então, expectativa alta, do sentido de potenciais implicações em várias escalas, né? Acho que a primeira escala é, digamos, a escala institucional, né? A depender dessas investigações e do resultado que a gente obtiver desse processo, a gente pode ter mudanças importantes no desenho institucional do Estado brasileiro. Como você bem mencionou, não é qualquer pasta, né? Nós estamos falando do núcleo da Presidência da República, uma pasta que comanda e tem atribuições super relevantes, inclusive do ponto de vista do jogo democrático. Ainda nessa linha de implicações importantes, a própria relação entre o governo civil, né, e os militares, né, e as organizações
militares também vai ser certamente revisitada à luz do que a gente conseguir obter aí dessas investigações. E, por fim, um pouco mais no plano individual, né? No papel de cada um dos possíveis atores, né, que estavam ali na cena ou outros que vão acabar aparecendo. Aí também tem essa dimensão da responsabilização individual do número muito elevado de pessoas que estiveram e fizeram parte direta ou indiretamente daquele dia do 8 de janeiro, que é certamente um dos dias que vai ficar marcado na história da democracia brasileira. Pois é, nesse material que a CNN trouxe com a reportagem do Leandro Magalhães, né, Rafael, é importante a gente lembrar que um dos militares já havia sido identificado, que é justamente aquele militar, o Major Natália, que chega a entregar água mineral, franqueia o acesso para alguns dos invasores do Planalto, e o próprio ex-ministro Gonçalves Dias, no seu depoimento à PF ontem, falou que se tivesse presenciado a cena, teria dado uma reprimenda no seu subordinado. Você tocou num ponto nessa tua primeira avaliação, Rafael Cortez, sobre a questão da própria existência do GSI e da militarização, de ser ou não um órgão que deve ser composto e comandado por militares ou não. Ou se poderia passar a ter um comando civil ou um outro desenho institucional. E a gente nota que há uma precaução, uma cautela dentro do governo Lula, porque isso pode, como eu disse ontem em um dos programas com os nossos colegas no Arena CNN, jogar areia numa relação que está mais azeitada agora entre o próprio presidente Lula e o seu governo e os militares. Na sua avaliação, essa solução que for dada ao GSI e o avanço dessas investigações sobre militares que integravam este órgão pode favorecer o governo em uma eventual desmilitarização do GSI, que é o que a tendência da esquerda é nesse caminho de desmilitarizar, deixar sob comandos civis ou não? Ou isso, do jeito que as coisas já se alinharam entre o governo e as Forças Armadas, mesmo essa questão do GSI não seria tão problemática no atual contexto das coisas? Olha, Yuri, eu não sei se favorecer é o melhor termo, né? Porque acho que aqui, Yuri, e é difícil inclusive separar, mas acho que tem dois jogos aqui. O primeiro é de natureza institucional mesmo, né? Que a gente pensar em tentar responder a seguinte pergunta, né? Qual é a melhor estrutura institucional para evitar um equivocado processo de politização das Forças Armadas e trazer para a arena política organizações que não deveriam participar sob essa perspectiva do jogo democrático. A gente pode até conversar mais sobre isso posteriormente. Eu acho que essa é uma pergunta institucional, independe do governo, depende agora se é um governo de esquerda, amanhã pode ser de uma outra coloração ideológica, e me parece que a resposta institucional é deslocada dessas questões mais de curto prazo. Ao mesmo tempo, o desempenho do governo Lula em diversas áreas e, no limite, a própria estabilidade política nesse próximo ciclo depende, entre outros elementos, das relações do governo com os militares, que, como você bem mencionou, no passado foram bastante machucadas, né? A gente viu uma série de exemplos e manifestações de algum mal-estar com o resultado eleitoral de 2022 e que paulatinamente passava aí por um processo de acomodação. Então, me parece que o desafio aqui vai ser encontrar essa melhor resposta para a regra institucional, como pensar o gabinete de segurança institucional, sem, contudo, gerar uma maior instabilidade política numa conjuntura para lá de difícil, né? Tem uma série ali de problemas sérios batendo na porta do governo. Equilibrar essas duas questões não vai ser tarefa fácil. Sem dúvida, ainda mais com essa iminência de uma CPI mista no Congresso Nacional, que a gente também vai tratar contigo aqui. Rafael Cortez, cientista político, professor do IDP, vai nos fazer companhia ao longo dessa edição do CNN Prime Time. Até já, meu caro.